E agora nós vamos ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco. Quem veio aqui para ouvir a voz de Deus, diga amém. Então se coloca de pé, nós vamos ler o texto da palavra de Deus. Lá no livro de Juízes, capítulo 21, versículo 5. Juízes 21, versículo 5. Quem encontrou, diga graças a Deus. Quem está procurando, diga misericórdia. Vou ter um pouquinho, tá? Deus tem muita. Eu não tenho tanto assim não, mas vou ter um pouquinho de misericórdia de vocês, tá? Ó. 21, 25. Botei 5, foi? Então conserta aí que é 25, perdão. Deve ter escrito. Eu botei 21, 5 mesmo. Até no meu aqui, mas é 21, 25, tá? Erro meu. Consertaram aí? Então vamos ler. Deixa eu sair da frente aqui para a gente ler todo mundo juntos. Diz assim: e naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um... Não, vamos ler junto. Vou contar de 1 até 3. Vai, você vai ler todinho. 1, 2, 3. Graças a Deus. Feche seus olhos, curva a tua cabeça. Querido e eterno Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nesse momento colocamos, Senhor, as nossas vidas na tua presença. Tu bem sabes, Senhor, que palavras minhas humanas eu não tenho nenhuma, e ainda que eu as tivesse, nada se compara à tua palavra, que é espírito e vida eterna. Que o Senhor nessa noite venha falar aos nossos corações, ao meu coração e ao coração dos teus filhos que aqui estão, e que nós possamos sair daqui compreendendo a tua boa, agradável e perfeita vontade para as nossas vidas. Por isso, Senhor, fala conosco, e que tu cresças e que eu diminua, mas e que o teu nome seja glorificado na minha vida e na vida do teu povo, para a glória do teu nome, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Podemos assentar? Mantenha a Bíblia aberta, tá? A gente vai usar um pouquinho, apesar que devo usar aqui atrás o telão, né? Costumo geralmente usar. O texto que nós acabamos de ler da palavra de Deus, ela nos fala que, o texto nos fala, melhor dizendo, que naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia bem, ou o que melhor achava que deveria fazer. Esse texto, a princípio, quando a gente lê, ele fala sobre a questão de ter um rei, ter um comandante, ter alguém que dirige o povo. Parece um comentário assim meio fora de nexo, só porque Israel não tinha rei e as nações vizinhas todas tinham um rei. A gente até conhece que o povo começou a pedir um rei, então Deus, que reinava sobre o povo, manda que Samuel unja Saul como rei. Aí vocês conhecem a história. Depois ele sai da presença de Deus, vem o Davi. Mas eu não quero ir lá, eu quero voltar atrás, quando não havia rei. Ou seja, eles não tinham uma figura, eles não tinham um referencial, alguém que eles tinham que olhar e se espelhar e dizer assim: esse aqui é o cara, é ele que nós temos que olhar e fazer mais ou menos como ele faz. O tempo dos juízes foi um tempo assim muito crítico no meio do povo de Israel, porque havia a geração do Moisés, né, que tirou o povo da terra do Egito. Se você voltar um pouquinho atrás, você vem na época dos patriarcas de Abraão, Isaac e Jacó, que vai passando de um para o outro, ensinando aquilo que tem que ser feito. O povo vai para o Egito, fica lá, e Deus levanta o libertador e tira eles, e caminha este povo para a terra prometida de Canaã. Então o povo vai agora para a terra dos seus sonhos, para a terra que mana leite e mel, para aquilo que Deus prometeu para eles. E no meio dessa jornada, no caminho, quase já chegando na terra, então Moisés passa o cajado para o Josué, né? Quando Deus chega para ele e diz: Moisés, meu servo é morto, agora Josué, é contigo, toca a bola para frente, porque de agora em diante você vai comandar o povo e vai fazer o povo herdar a terra. E nós conhecemos a história, e o povo entrou na terra de Canaã, cruzando o Jordão e lutando as guerras. Deus à frente começa a lutar por Jericó e vai conquistando cidade após cidade, e não tinha inimigos para resistir ao povo de Deus. Por quê? Porque Deus estava à frente do povo. Mas o povo olhava
e via na sua frente um grande general de guerra, chamado Josué. Antes eles olhavam e viam o grande Moisés. Eles tinham alguém em quem se espelhar. Eles sabiam que enquanto aquele homem estivesse lá, Deus estaria fazendo grandes coisas no meio do povo, porque Deus havia prometido que seria com eles. Mas só que acontece que ninguém foi criado para viver para sempre, não é verdade? Ou seja, se Jesus não voltar logo e nos arrebatar, vamos passar pela morte. Eu espero ser arrebatado. Quem quer ser arrebatado aí, diga amém. Eu creio que eu vou ser arrebatado, né? Que Jesus está bem aí voltando. Mas passou essa geração. Se nós pegarmos e olharmos na palavra de Deus, que até foi citado aqui na resolução, quando o irmão estava falando, no finalzinho ele citou Josué 24:15, né? Quando Josué diz assim: olha, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você pegar um versículo antes, o versículo 14, está até na minha listinha de versículos, ele fala o seguinte, ele diz assim: olha, hoje vocês escolham quem vão servir, se ao Senhor ou se aos deuses dos povos que vocês estão conquistando, mas eu sei o que eu digo quanto à minha vida e à minha família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Mas aí Josué morre, e junto com ele morre toda uma geração. Queria que você abrisse aí Juízes 2, versículo 7 em diante, se puder colocar aqui. O que acontece? Aquela geração morre. O texto diz assim: e serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que sobrevieram melhor, a Josué, ou seja, todo aquele povo que viveu nos dias de Josué. Josué comandava o povo, e aquelas pessoas que eram príncipe do povo, os anciãos, eles estavam junto com Josué, falavam a mesma linguagem, a mesma coisa, e eles continuaram servindo ao Senhor. Amém? Então o que é que acontece? Todos os anciãos, que sobrevieram a Josué e que tinham visto toda aquela grande obra a qual o Senhor tinha feito e fizeram em favor de Israel. E morreu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, farto de dias. E o sepultaram no território da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. Foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e após ela levantou-se outra geração que o quê? Que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Presta atenção, morre todo mundo, toda aquela geração que conhecia o Senhor. Toda aquela geração que conhecia o Moisés, que conhecia o Josué, todos aqueles homens que viveram a mesma coisa, que fizeram a mesma aliança, quando ele disse: eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o povo disse assim: não, nós também queremos servir ao Senhor, e a nossa casa vai servir ao Senhor. Só que quando aquela geração morreu Josué, morreu Caleb, morreu, enfim, todos aqueles homens que são colocados naquela mesma geração, que tinham aquele pensamento, que guerrearam as guerras do Senhor, que lutaram e viram como Deus tinha agido no meio deles. Então a geração que tinha experimentado o poder de Deus, tinha experimentado Deus ir na frente da batalha e fazer ruir as muralhas diante deles, dando voltinha nas muralhas, mostrando vitórias que pareciam absurdas, que pareciam impossíveis. E aquela geração morre e é sepultada, e junto com eles é sepultado todos aqueles grandes feitos do Senhor. A continuação do texto diz assim, o 11: então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, deixaram o Senhor Deus dos seus pais, que os tirara do Egito, e se foram após outros deuses, dentre os quais da gente que havia ao redor deles, e o adoraram, e provocaram a ira ao Senhor, porque deixaram ao Senhor, e serviram a Baal e a Astarote. Amém? Se levanta agora uma geração que perdeu o referencial, perdeu o foco, não sabia para quem olhar, para onde olhar,
e começou a fazer um bocado de besteira, um bocado de coisa errada. Começaram, ao invés de, a ordem era, entra na terra e tira todas as pessoas da terra, destrói todos os povos da terra e toma posse que a terra é de vocês. Mas eles começam a entrar lá e fazer concessões. Pastor, concessão é boa? Nem sempre. Eles começam a fazer concessões, fazer alianças, deixar o povo viver lá e começa a se misturar. E pior de tudo, ao invés deles influenciarem aqueles povos, eles começam a ser influenciados pelos povos da terra. É mais ou menos como se a igreja deixasse de ser o sal da terra que salga o mundo e começasse a ser influenciada pelo mundo. Muitas vezes a gente se pega e vê o mundo entrando dentro da igreja, ao invés da igreja, que é chamado o quê? Chamados para fora, ir lá fora e fazer a diferença. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Eles começaram a adquirir os hábitos. Eles olharam e começaram a adorar os baalins e bezerro disso e não sei o que, e poste ídolo, e se prostrar e oferecer sacrifício e esquecer, deixar Deus de lado e começar a adotar os costumes dos povos da terra. Irmãos, isso aos olhos de Deus é a pior coisa que tem. Todo tipo de pecado é ruim, mas você troca Deus por qualquer outra coisa, Deus não se deixa escarnecer. De Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Deus é Deus e fim de papo. Amém? Então o que é que Deus faz? Deus olha para aquela geração e não gosta daquela geração, fica irado. Versículo 20: pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse, está aí? Tá, estou na frente, né? Porque esse povo violou a minha aliança. Onde é que eu estou? Cadê? É pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e ele disse, porquanto essa nação violou o meu pacto, a minha aliança, o meu concerto, que estabeleci com os seus pais, não dando ouvidos à minha voz, eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Presta atenção, eles violaram a aliança, começaram a adorar os deuses dos povos, não expulsaram os povos, não destruíram, não acabaram com tudo. Aí Deus diz assim, eles não querem nada comigo, então agora o que é que vai acontecer? Eu não vou mais expulsar esses povos que aí estão, eles vão ficar aí e vão ser como se fosse algo apertando no tornozelo deles, no corpo deles, e cutucando eles como um espinho na carne, como algo que incomoda. Vai. A fim de que por elas ponha à prova Israel, se há de guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram, para nele andar. Aí o que é que Deus diz? Não, eles não quiseram nada comigo, eles não seguiram o mesmo caminho dos seus pais, então o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar esse povo aí como se fosse espinho na carne, para poder cutucar eles, instigar eles. Para quê? Para ver quem é fiel e quem não é. Muitas vezes a gente acha que tudo na vida do cristão, na nossa família, tinha que ser tudo mar de rosas, né? Jesus nunca disse, ele disse, no mundo tereis, então te prepara que a aflição sempre vem, provas, para provar a fé, para provar se nós realmente queremos ou não Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Então Deus diz assim, não vou mais desarraigar esse povo, não vou mais tirar, eu vou deixar eles lá. Tem uma versão que diz assim, esse povo lhe será por laço, ou seja, vai prender eles, vai amarrar eles, vai embolar eles. Para quê? Para a gente ver quais guardam ou não a geração. E assim Deus deixou ficar as nações que Josué não expulsou. Não porque ele não quisesse, porque não deu conta. Porque enquanto ele era o chefe sozinho, ele era o guia, o pessoal seguia. Mas quando cada tribo teve que lutar suas guerras, cada um começou a agir do jeito que bem entendia. E é nesse cenário que começa o tempo dos juízes, onde cada tribo tinha que lutar a sua guerra. Tinha que perguntar para Deus, Deus, nós vamos, nós não vamos, quem é que vai primeiro? Aí Deus diz assim, vai a tribo de Judá primeiro, aí vai lá e luta as guerras e vence. Daqui a pouco todo mundo achou um cantinho para ficar e se acomodou, esqueceu de tudo que Deus tinha preparado para eles, tinha dado a terra para eles, e começa a conviver com esse povo. E é nesse momento que o povo começa a olhar, cada um age do jeito que quer,
da maneira que quer, faz o que quer, quando quer, serve a Deus do jeito que quer, deixa o que quer entrar na sua casa, na sua família, porque vive da maneira que resolveu viver. Eles perderam o parâmetro de Deus e da palavra de Deus, irmãos. Isso é muito sério. Quando você chega no momento que você para e tudo para você é normal. Você olha na rua, vê um casal diferente do casal que Deus criou, homem e mulher, estão lá e você acha normal. Daqui a pouco entra na igreja e a gente acha normal. Tudo quando começa a ficar normal, que é lá fora e vem para dentro e fica normal, ou a gente começa a andar na rua e não causa mais assim, não que você vai ser homofóbico, sei lá o quê, mas você também não pode, de repente, achar que tudo é normal. O normal é a palavra de Deus, é o que está na palavra de Deus, é o modelo que Deus deixou. Mas pastor, o que é que isso tem a ver com o culto da família, com formatura da escola conjugal? Irmãos, tem tudo a ver. Por quê? Você sabe por que isso aconteceu na vida daquela geração, daquele povo? Tudo na vida tem uma causa e uma consequência. Tudo tem uma causa. Você está aqui no meio do negócio, está acontecendo o efeito. Então, mas tem a causa, o que causou e o que vai vir depois. Nada que nós fazemos fica sem consequências. A Bíblia diz que tudo aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Se ele planta coisas boas, ele vai colher. Se ele planta coisas ruins, ele vai colher. Vai colher coisas ruins. Não tem como ele plantar um bocado de coisa boa e colher um bocado de coisa ruim. Ele plantar um bocado de coisa ruim e colher coisa boa. A Bíblia diz que não, a maldição sem causa, ela não chega na nossa casa, na nossa família. Então esse povo estava enfrentando problemas, estava enfrentando dificuldades, essa geração estava corrompida, perdida diante de Deus. Se você pegar e for ler o livro dos Juízes, você vai ver que eles viviam numa inconstância. Era assim, ó, eles eram de altos e baixos, altos e baixos. Ou eles eram 8 ou 80, né? Eles ou estavam bem demais com Deus, ou eles estavam lá na lama lá. Eles não conseguiam se manter firmes. A Bíblia diz que a cada vez que se levantava um juiz, Deus ia lá e tinha misericórdia do povo, e o povo vencia as guerras, porque o juiz, ele não só julgava. A gente pensa, juiz julga. O juiz no tempo de Israel, ele não era um cara só que legislava dentro das leis. Um cara não, porque tiveram mulheres também, né? A Débora era juíza. Então, legislava dentro das leis, mas não, puxava da espada, ia para a guerra, lutava a guerra, matava quem precisasse matar, arriscava a sua vida pela vida das pessoas para trazer Deus e a presença de Deus para aquele lugar. Mas aí, o povo estava na peia, né? Dificuldade. Por que nós estamos na peia? Porque vocês deixaram a Deus de lado e foram servir aos balinhos dos astarotes. Trocaram Deus por outra coisa, por qualquer porcaria. Aí o que é que acontecia? A mão de Deus pesava sobre eles. Aí o que é que acontecia quando a mão de Deus pesava? O que é que você faz quando a mão de Deus pesa? Você geme e ora a Deus: Senhor, por quê? E Deus diz assim: por causa do pecado de vocês. Aí eles iam lá: Senhor, perdoa, nos perdoa. Aí Deus ia lá, levantava um juiz, perdoava o povo, libertava o povo. Eles tinham 30 anos de paz, 40 anos de paz, às vezes 8 anos. Você tem lá juiz que conseguiu 80 anos de paz, porque o tempo em que ele foi juiz, e não era no povo inteiro, era no lugarzinho onde ele vivia, na tribo que ele vivia. Aí quando ele morria, acontecia a mesma coisa, o povo voltava para a apostasia, a mão de Deus pesava, ele chorava, Deus tinha misericórdia, levantava um juiz, e eles estavam na bênção. Aí o juiz morria, eles se prostituíam de novo contra os deuses, aí a mão de Deus pesava de novo, ele gemia, chorava, Deus levantava um juiz, e eles estavam nesse ciclo vicioso. E o último versículo do livro de Juízes que eu li, foi o primeiro versículo que eu li, é Juízes 21, 25, né? Ele fala exatamente o que? Isso. Que nos dias em que não havia rei em Israel, cada um fazia o que bem achava correto. Ou seja, cada um andava segundo o curso da sua vontade. O que é certo para mim é certo para você, assim.
Pode ser que alguma coisa seja, mas o que é certo para mim, Lânio, é certo para ti? Nem sempre, né? O que é certo para mim é certo para quem está lá fora, lá vivendo a vida do jeito que quer? Se nós usarmos a palavra de Deus como referencial, aí o que é certo para mim é certo para o Assis. O que é certo para mim é certo para o Lânio, é certo para o pastor Isaías, para o pastor Cris, para o pastor, enfim. Então eles não tinham esse referencial. Eles começaram a olhar para os povos da terra e assim, até a frase termina assim: no tempo em que não havia rei em Israel. Por que Deus permitiu que fosse ungido um rei em Israel? Porque o povo pediu. Porque o povo olhou para os povos da terra, os reis dos amorreus, né, os reis dos filisteus, e aí vai, eles tinham reis que ia para a guerra. Não, eu quero um cara que vai para a guerra com a gente. Aí deu tudo bem, ele vai tomar tudo que é de vocês, vai cobrar imposto, vai fazer não sei o que. Vocês estão dispostos? Não, nós queremos um rei. Porque eles queriam uma figura para quem olhar. Mas quando Samuel se nega a fazer, diz: não, então eles estão, como se diz, me rejeitando. Deus diz: não, Samuel, estão rejeitando a ti não, estão rejeitando é a mim, Deus. Eles querem um rei, então unge e dá um rei para eles, e vê o que é que vai acontecer com eles. Amém. Mas por que o povo estava nessa situação? Se a geração de Josué era uma geração abençoada. Já pensou? Josué, o Caleb tinha 85 anos de idade, irmãos. 85. Alguém tem 85 anos de idade aqui? Ou mais do que isso? Ninguém, né? Hã? Não? Tem não, né? O pessoal olhou para o Eru assim: Eru tem isso não. Tem não, que eu conheço o Eru, né? Eu conheço o Eru de antigamente, de muito tempo, né? A gente morava quase vizinho. Ele morava na rua entrando aqui e eu na outra aqui. Então ele me viu crescer, né? Ele me viu crescer. Eu vi ele já maiorzinho, mas ele me viu crescer. Apesar que a gente não tem cabelo, mas ele me viu crescer. Você está entendendo? O Caleb chega com 85 anos. Porque a primeira vez que ele vai entrar na terra, que ele vai espiar, ele tem 40. Aí o que acontece? Porque todo mundo de 20 anos para baixo não entrou. Ele tinha 40 anos. E o que é que acontece? Ele olha lá, vê os gigantes, vê os inimigos, e diz: se Deus se agradar de nós, vai nos dar posse da terra. Aí passa 45 anos depois. O povo caminha 40 anos no deserto e já estão com 5 anos lutando guerra. Aí quando ele chega para o Josué e diz assim: não sei se você lembra o que o Moisés falou a respeito de você e de mim. Lá atrás, quando nós fomos espiar a terra e todo mundo falou contra que a gente ia morrer, e nós acreditamos que Deus ia fazer, que Deus ia nos colocar lá, e Deus nos colocou. Só restou nós dois, que eu podia escolher qualquer lugar que eu quisesse da terra. Pois eu quero lá a terra onde tem os gigantes, lá onde todo mundo olhou e ficou com medo do gigante, a terra dos anaquis. Eu quero Hebrom, eu quero a fortaleza de Hebrom, eu quero ir lá em cima e derrotar os gigantes. Ele matou e derrotou os gigantes com 85 anos. Oi. Acho que ele está dizendo assim para mim: ó, teu tempo, para tu não esquecer teu tempo. Estou olhando aqui. Amém? 85 anos de idade, irmãos. Um velhinho, né? Com 85 anos de idade, a maioria das pessoas quer o quê? Aposentadoria. Não? Quer com menos, não é não? 85 não. 85 já a maior parte das pessoas, elas já estão no cemitério. A maioria já passou dessa para outra. Mas ele tem 85 anos de idade, assim: eu estou com a mesma disposição de quando eu fui olhar a terra há tempos atrás. Me dá os gigantes. Então é uma geração de vitória, é uma geração da presença de Deus. Caleb, Josué, os outros que não são aqueles que não quiseram entrar, mas são os filhos deles que entraram na terra. Só que todo mundo acaba um dia passando dessa para outra. Morreu todo mundo. Morreu o Caleb, que não é para semente, morreu o Josué. E agora? A Bíblia diz que os caras morrem e o povo se corrompe. Eles morrem e o povo começa a se distanciar de Deus, a ponto
de Deus diz assim: não dá mais, não querem nada, não vou nem expulsar o povo, deixar aí para provar quem quer alguma coisa e quem não quer. Pouco tempo antes, Josué tinha feito aquela coisa: eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí todo mundo diz assim: eu e a minha casa também. Mas enquanto eles viveram, a casa deles quis alguma coisa com o Senhor. Depois que eles morreram, a casa deles se desviou do Senhor. Irmãos, talvez essa geração tenha cometido o mais grave dos erros. Eles serviram ao Senhor, legal, mas eles esqueceram de ensinar para a geração que vinha depois deles, que eles também tinham que servir ao Senhor. Eles esqueceram de ensinar para os seus filhos como eles deveriam fazer, e como eles deveriam ensinar os seus filhos. Queria ler mais um texto, para a gente poder encerrar. Está lá no Salmo 145, versículo 4. Salmo 145, versículo 4 até o 7. Diz assim, ó: uma geração louvará as tuas obras, Senhor, a outra geração, e anunciará os teus atos poderosos. Presta atenção: uma geração louvará, ou seja, cantará, falará, ensinará os teus atos grandiosos para quem? Então eu sou responsável por ensinar quem? Quem? Eu sou uma geração. Qual é a minha geração? Os meus filhos. E os seus netos, pastor? Os meus filhos têm que ter aprendido de mim para ensinar para os meus netos. Eu vou assessorar, eu vou supervisionar, mas eu tenho que ter ensinado bem os meus filhos, para que eles ensinem para os meus netos, ensinar de geração em geração. A Bíblia diz que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Pai, filho, neto, bisneto. Mas diz que Deus abençoa até 1000 gerações daqueles que o amam e seguem a sua palavra e o servem. Amém? Então, irmãos, aquilo que eu faço pode repercutir em 1000 gerações futuras minhas. Mas a minha responsabilidade não é com 1000 gerações. A minha responsabilidade é com a minha geração, aqueles que são gerados de mim. A pastora ainda há pouco citou, nós temos 3 filhos: Ana Thaís, o Rogério Júnior e a Ana Ludmila. Eu já tenho uma netinha, Belinha. Nós saímos daqui, eu tinha 19 anos de idade. Hoje eu tenho 49. Esse ano, permissão de Deus, lá no finalzinho do ano eu faço 50 anos. É o ano do jubileu esse ano, né? Eu cheguei na igreja para ser pastor com 19 anos. O pessoal diz assim: mandaram um menino para cá. Eu ainda não era nem casado, eu era noivo. Ela tinha 17 anos. 2 meninos, né? E é o que o pessoal falava nos bastidores, falava para eu ouvir, não, mandaram um menino. Teve gente que até eu ouvi falar, que gente que já não está mais aqui, né, graças a Deus, mas que era daqui na época, disse assim: não dou 6 meses, ele volta com o rabinho entre as pernas. Eu disse: se Deus está nessa obra, eu continuo. Se Deus não tiver, eu volto. Tem problema, eu estou voltando hoje 30 anos depois, né? Para cima desse púlpito, para cima desse altar, para trazer uma palavra. Onde eu comecei pregando aqui no grupo de jovens, né? Quando eu fui presidente dos jovens, eu comecei pregando aqui. Depois disso eu preguei num culto, numa tarde de sexta-feira, lá 30 anos atrás, quase. E hoje Deus traz aqui. Mas hoje eu tenho um testemunho de uma geração que foi gerada de mim e da minha esposa, que está comigo dentro da casa de Deus, trabalhando na presença de Deus. Ou seja, uma geração de filhos que está envolvida com Deus e no ministério. A pequena dança, lá na coreografia, está lá, quando a gente não atrasa um pouquinho, ela fica no pé e enche o saco, para poder não atrasar. O outro desarreda quando dá hora, corre, quer mexer meio mundo, já está andando para todo canto fazendo missões. A outra já casou, tem filho e está ensinando a netinha. Mas veja bem, irmãos,
eu não posso incorrer no mesmo erro da geração de Josué. Eles foram muito bons, eles foram brilhantes, eles foram usados por Deus, eles foram homens cheios da presença de Deus, homens que comandaram, ensinaram o povo. Enquanto eles viveram, a geração deles viveu, tudo andou bem. Vamos dizer que eles ensinaram para os filhos dele, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas eles não ensinaram os filhos que tinham que ensinar para os seus filhos. E a outra geração que veio foi de mal a pior. Nós estamos hoje no culto da família. O que é família? Começou eu e a Fatinha, né? 2 meninos que resolveram namorar, sempre pedindo que Deus estivesse no meio desse negócio, que ficou noivo nesse altar, né? O pastor Euricano de ir embora para Guarapuava, ainda abençoou o nosso noivado, não deu tempo de fazer o casamento, porque ele foi transferido, infelizmente não foi vontade nem dele, nem nossa. Pois é. Daí a pouco, no final do ano, no meio do ano, entre esse meio, a gente assume a igreja, e no final do ano a gente casa. Não casou porque assumiu a igreja, casou porque já estava programado para casar. Resolveu casar cedo, e aí, Deus abençoou. Mas resolveu andar na presença de Deus e ensinar para os filhos aquilo que Deus colocou no coração. Pastor, o senhor aprendeu legal, né? Com seu pai e sua mãe, são 2 crentes fervorosos. Meu pai e minha mãe são católicos, irmãos, até hoje. Mas olha que eu aprendi tanta coisa com minha mãe e meu pai e aprendo até hoje. Acho que pela vontade da minha mãe eu não seria pastor, eu seria padre. Né, tia? Minha tia está ali, ó. Faz assim, tia. Só te conhecer, ó. Quem não sabe é minha tia. Tia Neném, irmã do meu pai. Irmã mais nova do meu pai. Aprendi muita coisa com meu pai, aprendo ainda com a minha mãe. Meu pai fez 80 anos agora, dia 8. Então que é o Caleb da vida. Em nome de Jesus, ó. 80, o Caleb tinha 85, que ia a Hebron. Todo dia ele pega umas voltinhas de bicicleta, faz um bocado de coisa. Minha mãe desarrada, mulher de fé, tem mais fé do que muito crente que eu conheço. Quem conhece minha mãe sabe disso. Ela precisa só libertar da idolatria, porque o resto ela é melhor do que muito crente que eu conheço. Faz coisa até que talvez eu não faça. Então eu aprendi deles a ter respeito por Deus e pela palavra de Deus. Mesmo que ela me levava para missa, ia lá, eu estudei no colégio de padre, mas Deus disse assim, eu te chamei para ser padre, não, eu te chamei para ser pregador da palavra, para ser pastor. Agora eu tenho a responsabilidade de ensinar os meus filhos no caminho do Senhor. Presta atenção, no caminho do Senhor. Não é o caminho do Senhor. Porque o pessoal troca o texto é, ensina o menino ou a criança no caminho que deve andar, e quando crescer não vai desviar dele. A gente quer ensinar o caminho, né, menino? Tu tem que seguir isso, vai para a igreja. Não, mas hoje eu não vou não, tu vai sozinho. Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Irmãos, o maior ensinamento é aquilo que você faz juntos, não aquilo que você manda fazer. Então o ensinamento é: ensina o menino no caminho que deve andar, e quando ele crescer não vai desviar dele. Vai andando junto com ele, ensinando tudo que ele tem que fazer, tudo como é que é, mostrando na Bíblia, ensina. Deixa eu concluir o texto aqui, bota aqui para poder encerrar minha parte. Só concluir a leitura. Vai? Deu? Vamos lá. Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração, e anunciará os teus atos poderosos. Magnificência gloriosa da tua majestade, nas tuas obras maravilhosas meditarei. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos, e eu cantarei a tua grandeza. Publicarão a memória da tua grande bondade, e com júbilo celebrarão a tua justiça. Irmãos, uma geração vai fazer menção de Deus para outra geração. Isso é o legado que você deixa. No dia que alguém morre, aí coloca o caixão na igreja, os filhos vêm, a família vem e chora, os parentes choram, os amigos choram. Quando é alguém conhecido da igreja, aí vem irmãos. Quando é o pastor de Israel, é que vem todo mundo mesmo. Vem gente que conhecia lá, não sei quando, e todo mundo vem, chora e pá. Canta tudo que tem direito. Mas veja bem o que é que eu quero dizer errado, não.
Honra a quem tem honra, diz a palavra de Deus. Amém? No dia que nosso pastor Eurico faleceu, o dia que o pastor Eusir faleceu, eu entrava aqui, eu via a pastora Selma dizendo no dia da pastora Eusira: ó, os filhos tudo entrando na igreja, era eu e mais outros filhos na fé, porque é uma geração que foi ensinada. Hoje eu estou aqui nessa igreja onde eu cresci. Por quê? Porque eu fui ensinado na palavra de Deus aqui, na escola bíblica dominical. Amém? Eu vinha para o culto segunda, quarta, sexta, domingo de manhã para a escola e depois ficava para o culto. Voltava de noite de novo para o culto. A gente passava o tempo na igreja. É uma geração que estava aprendendo, que queria algo de Deus. Por que meus filhos vivem na igreja? Porque eles cresceram dentro da igreja. Porque você é pastor? Não, quando eu não era pastor eu cresci dentro da igreja. Minha mãe uma vez, meu pai, minha mãe não, meu pai, vai levar rede para a igreja. Eu disse: o pastor deixar, quem sabe eu vou dormir por lá, né? E eu dormi, aqui em cima desse altar. A gente vinha lavar a igreja, tirava os bancos pesados, esses bancos, né? Já eram esses bancos, os bancos são bons, né? Era ele já. Começou com o outro, depois virou esse, botava ali no canto, limpava, tinha um tapete aqui em cima, terminava, nós deitava e cochilava o resto da madrugada. Acordava com a diaconisa abrindo o portão, assim, chamando a gente para a gente ir em casa. Aí, vixe, já está na hora, ia, tomava um banho, uma hora pertinho na outra rua, voltava para a escola bíblica. Eu cresci sendo aluno, eu virei professor da escola, eu virei superintendente da escola. Aí eu entrei no Ministério do Louvor, comecei a pregar na igreja, e Deus chamou para ser pastor. Psh. Mas você sabe o que é? Uma geração vai ensinar a outra geração. Irmão, senão vai morrer em mim. No dia que Jesus, se ele não voltar para arrebatar, que eu quero ser arrebatado, mas digamos, no dia que morrer, morreu. Você já pensou se a pastora Elzira não tem ensinado para os meninos, para o Isaías, para a Regina, para a Suzy, para o Júnior? O pastor dessa igreja hoje seria outro, né? Já foi o pastor Eurico, a pastora Elzira, agora o Isaías, ou seja, geração. Por quê? Uma geração vai ensinar outra geração. E o Isaías é Cris, né? Eu chamo assim porque a gente tem amizade, tem intimidade para isso. Com esse Isaías, ó, desde o tempo que nós chamava ele de turco. Ele tinha cabelo e ele era conhecido como turco, não é Isaías. Depois foi que eu fui aprender que o nome dele era Isaías, porque todo mundo só chamava ele de turco, né? Eu pensava que o nome dele era turco. Depois descobri que não. Eu conheço ele desde o tempo que ele tinha cabelo e eu também. A gente jogava bola junto na igreja, voleibol aqui atrás. Então é uma geração que cresceu. Quando eu perguntei quem era daquela época, eu vi algumas coisas. Então é uma geração que continua firme na presença de Deus. Muitos já caíram, muitos já saíram, mas estão firmados na rocha. Por quê? Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu tenho certeza que esse é o mesmo desejo do coração dessas pessoas. Só que a nossa geração um dia vai passar. E qual é o legado que a gente está deixando? Qual é o legado? Porque o legado é aquilo que fica depois. Depois que você passar, vai acontecer igual essa geração, que o legado foi nenhum. Todo mundo se desviou da presença de Deus. Então hoje vocês estão se formando na escola conjugal, já o módulo 2, hein? Já estão avançando. O básico para todo mundo. O 2 é para aquele pessoal que já quer, eu quero ser bênção, eu quero ensinar para os outros. Vem o 3 por aí, e aí? Responsabilidade de ensinar a geração que vem por aí. A geração dos novos alunos, porque hoje você é aluno, amanhã você é professor. Mas principalmente a geração que você tem em casa. A geração que você tem em casa. Os filhos são a herança de quem? Os filhos são a herança de quem? Do Senhor. Eles estão emprestados para vocês e para mim, tá? Deus deu para a gente cuidar, mas a herança é dele. Nós vamos prestar contas, irmão. Com certeza. Nós precisamos ser exemplos, modelos para os nossos filhos. Você que é jovem aí, está aí sentado aí igualzinho, eu sentei um bocado, alguns anos. Um dia você vai casar, você vai ter filhos, e você tem que ser exemplo para os seus filhos, porque a geração dele vai se espelhar em você. Enquanto eles tinham Josué, Caleb e aquela geração, eles andaram na linha. Quando eles perderam o referencial, eles deixaram de andar na presença de Deus. Então o que é que isso nos leva a crer, para eu encerrar? Que nós temos que ser referencial de Deus na nossa casa e na nossa família. Amém? Amém. Digam graças a Deus. Quem quer ser um referencial, se coloca de pé. Queria pedir o pastor Isaías, ele é o pastor dessa igreja,
Ele é quem abençoa nessa igreja, que ele orasse por vocês, porque ele é fruto de uma geração que viveu na presença de Deus. Ele é um referencial para vocês olharem para ele como um homem de Deus. Amém? E eu queria que ele orasse por vocês. Você que quer ser um referencial na sua casa, na sua família, para que Deus possa estar te abençoando, para que Deus possa estar mudando a história da tua família. Ah, pastor, meu filho está desviado. Seja um exemplo para ele. Mostre para ele. Talvez você não conseguiu mostrar até hoje. Faz junto com ele. Não manda ele vir para a igreja sozinho, não. Vem com ele. Traz ele para a igreja. Tinha uma irmãzinha, tem, que ela ainda vive. Ela tinha uma menininha bem pequenininha, e ela dizia o seguinte: chegava de manhã, perguntava: oi, irmã, cadê a fulaninha? Dizia o nome dela, né? A escola bíblica. Ô, pastor, vem não, estava chovendo, a bichinha estava dormindo tão quietinha, eu tive pena de acordar. Tá certo, irmã. Passou os anos, a bichinha cresceu. Aí a irmã vinha para a igreja e dizia assim: pastor, olha aqui pela bichinha, não sei o que, não sei o que. Aí dá vontade assim: não trouxe ela para a igreja, hoje ela não está vindo, né? Graças a Deus que a bichinha cresceu e hoje em dia voltou para a presença de Deus. Deu tempo, se converteu, mas atrasou um bocado de tempo porque ela deixava a bichinha dormindo com perna, tá? Então o pastor vai orar por vocês. Eu agradeço, que Deus abençoe. Obrigado, pastor Isaías, em nome de Jesus. Vocês moram no meu coração, tá? Aleluia, glória a Deus. Amém. Fecha teus olhos então. Glória a Deus. Referencial. Esta é a palavra dessa noite. Aleluia, que a sua casa seja uma referência, que o seu casamento seja uma referência, que você como marido seja referência dentro da sua casa para os seus filhos, como um pai. Você como uma mãe seja referência para os seus filhos também. Você seja uma referência na sua rua, aos seus vizinhos. Que você seja uma referência lá no teu trabalho, para o teu patrão, para os teus colegas, para os teus funcionários. Que você seja uma referência lá na escola, lá na faculdade. Que você seja referência. Que você possa dizer: eu sirvo ao Senhor, eu ando nos caminhos do Senhor. Que você possa passar isso adiante em nome do Senhor Jesus. Pai, nós entendemos o significado da Tua palavra nessa noite. Nós entendemos e nós recebemos ela agora em nossos corações. Que ela venha, Senhor, gerar e venha, ó Deus, frutificar dentro de cada um de nós. Porque queremos ser esta referência. Queremos falar como Josué disse. Queremos, ó Deus, que as gerações que virão, ó Deus, que sairão de nós, elas possam ter em nós a referência e continuar o caminho que nós estamos caminhando. Deus, em nome de Jesus, que seja uma continuidade, tudo aquilo que temos feito na Tua presença, tudo aquilo que temos, ó Deus, declarado e temos profetizado e liberado no mundo espiritual, que seja uma referência, ó Deus, na vida das pessoas e daqueles que virão, ó Deus, e continuarão aquilo que nós estamos hoje na Tua presença fazendo. Que a Tua igreja seja assim, ó Deus, que não precise se levantar uma nova geração, ó Deus, em nome de Jesus, que não venha uma nova geração, mas que venha a geração que vai dar sequência, que vai dar continuidade, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado, ó Deus, por esta noite. Obrigado, Deus, pela vida do pastor Rogério e da pastora Fátima. Obrigado, Deus, por essa palavra tão abençoada aos nossos corações. Abençoa as famílias nessa noite, cada casa aqui representada, em nome do Senhor Jesus. Que assim seja. Amém e amém, graças a Deus. Você pode aplaudir o nome de Jesus?